Graça e paz, amada igreja. Mais uma vez, eu estou aqui para trazer uma palavra para os irmãos que se encontram nas suas casas, né? Sabemos que os tempos são difíceis e a gente ainda tem que levar a palavra para que os irmãos que estejam em casa possam escutar, dar ouvidos, né, a palavra de Deus. E para dar início ao culto, vamos louvar o hino de número 1. Eu sempre gosto muito desse hino. Eu acho ele muito bonito. É antífona. Se os irmãos estiverem em casa, seus lares, possam me acompanhar. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Eu peço para os irmãos que abram suas Bíblias no capítulo de Marcos, capítulo 16 de Marcos, e o versículo 15, só o versículo 15, que diz assim: e disse-lhes, Jesus no caso, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Tu que está aí no céu, meu Deus, Tu possa mandar uma palavra, seja de quantos minutos for, que sirva de reflexão, de meditação, e que sirva também para a edificação das nossas almas, servos Teus, não só da minha casa, mas que estão também nas suas casas, e não só da nossa denominação, a Igreja Batista do Bairro de Ernesto, mas das outras denominações também, e principalmente da Igreja da face da terra, a qual Jesus Cristo vai vir buscar para levar até os céus, né? Então, que Deus possa me orientar e que não venha só vir de mim palavras, mas venha também do Senhor, para que nós possamos se deleitar e também nos fortalecer através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e para os nossos lares e nossos familiares. Amém. Amados irmãos,
Eu escolhi esse versículo porque aqui diz que Marcos disse, em Marcos disse Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, em todo mundo. Aquele que tiver oportunidade e tiver também condições, ou que suas denominações dê condições, principalmente aos missionários, evangelistas que saem pelo mundo a pregar o Evangelho e a palavra de Deus, dando condições a ele, para eles e até para outros países. Uns pregam aqui no nosso estado, no sertão, em várias cidades. E outros pregam em outros estados do nosso país. Mas muitos saem também para fora do Brasil, do nosso país. E sabemos que é difícil, porque, se eu não me engano, são 52 países aos quais os presidentes, não deixam entrar a palavra de Deus, proíbem. E os missionários, os evangelistas, os servos de Deus, colocam a sua vida em risco. E sabemos também que não foi assim, não foi ao contrário também, não foi assim também, através dos apóstolos de Cristo. Todos deram sua vida também com mortes trágicas para poder levar o Evangelho na igreja primitiva. E sabemos que muitos deles colocam seu pescoço, às vezes, ou sua vida ainda iguala, porque não importa para eles. Eles vão levar a palavra e, às vezes, só de encontrar uma Bíblia dentro da sua bagagem, em um avião, eles prendem essa pessoa, às vezes açoitam, botam ela encarcerado e às vezes fica em prisões perpétuas. E até mesmo muitos deles morrem, metralhados, degolados, principalmente nos países onde tem o islamismo. Sabemos que eles são contrários à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, eles não aceitam. E nós temos essa incumbência. Eu não tive o privilégio de ir, mas se estamos por aqui, temos que levar a palavra de Deus. Em Amós 8, 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A gente sabe que nem só de pão viverá o homem. Porque Jesus, quando subiu para orar, ele deixou os apóstolos lá, depois, quando foi tentado pelo diabo, o diabo lhe mostrou uma pedra e lhe disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então, Jesus disse que não só de pão viverá o homem. Ele estava falando ali sobre o pão espiritual, O pão espiritual. E também a água que há de beber. Porque, continuando em Amós, no 12, diz assim: irão vagabundos de um mar até outro mar,
e do norte até o oriente. Correrão por toda a terra buscando a palavra do Senhor e não acharão. Então é isso. Esses que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, eles vão ter um dia que eles vão querer escutar e dar ouvidos à palavra de Deus e de Jesus, e não vou ter tempo mais para que seus ouvidos ouçam a palavra de Deus, porque o tempo é agora, diz a palavra, de escutar a palavra de Deus, de aceitar a Cristo como Salvador, como seu Salvador, arrepender dos seus maus feitos, que são os seus pecados. Mas muitos, mesmo os servos levando a palavra, então muitos vão procurar o pão e a água, que significa a água viva, que é Jesus Cristo, né? Qual Jesus Cristo pediu água, aquela sulamita, se eu não me engano, e ela disse assim: como tu sabendo que eu sou samaritana, tu vem pedir água a mim? Jesus disse: se soubesse que a água da vida é que tu deve beber. Foi quando Jesus sabia da vida de todas as pessoas, sabe, porque é o próprio Deus, né? Na sua segunda pessoa, Jesus Cristo falou sobre a vida dela e relatou sobre os homens que ela já tinha e o que vivia. Jesus disse: nem esse que tu tens ainda é teu. E Jesus Cristo bem precisou entrar em Samaria para levar a palavra. Samaria mesmo levou a palavra, dizendo que conheceu o homem, que conheceu Jesus, e que ele tinha relatado tudo sobre a vida dela. E dali também foi propagado o Evangelho. Sabemos também que em Lucas 47, Lucas 24, 47, nos diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. A gente sabe que é preciso pregar o Evangelho para o arrependimento do homem, para a remissão dos pecados, né? E foi começado ali por Jerusalém, ali. Mas e o versículo 24, 48, também de Lucas diz: e destas coisas sois vós testemunhas. Quer dizer, que nós somos testemunhas até hoje através da palavra de Deus, através das Escrituras sagradas do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos deixou como ensino. A gente vê que nós, como testemunhas, temos que saber, através da igreja primitiva, né? Foi todo o começo, foi ali, e é um aprendizado para nós, porque sabemos que quando Jesus ressuscitou, ou ressurreto, tinham 500 pessoas antes dele ser morto na cruz. E após ele ressuscitar, está no alto, ainda não tinha subido aos céus, só tinham 120. Entre todos, 380 já tinham demandados. É como nos dias de hoje, irmãos. Deus dá
Deus dá a palavra através de seus servos, seja do principal posto, eu digo assim, na igreja, né? Desde o pastor até uns 5 servos para levar a palavra, e as pessoas às vezes não dão ouvidos, ouvem, mas não dão ouvidos. Mas o apóstolo Paulo, sabemos que foi um dos apóstolos que mais fez a obra do Senhor. Um dos. E em Romanos 3:23, ele está falando, porque todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus. Por que ele disse isso? Porque os judeus, os judaizantes, os que moram até hoje lá em Israel, eles ainda não entenderam e não aceitam que Jesus Cristo é o nosso Salvador, inclusive o Salvador deles. Ele vive pela lei de Moisés, né? Pelo Antigo Testamento, só aceitam a Torá, ou os 5 livros da Bíblia, que a gente diz que é o Pentateuco, os livros de Moisés, né? Fala sobre o Antigo Testamento, e não aceita que Deus mandou seu Filho unigênico para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, como está escrito em João 3,16. Mas eu creio que ali tem algumas pessoas, não é possível que dentro de toda aquela nação de Israel não tenha um servo com a sabedoria sábia para entender que Deus mandou seu Filho aqui na terra para que nossos pecados fossem pagos, como diz aqui em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se eles entendessem que a graça, sabemos que a graça, nós vivemos pela graça, mas a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nem de estar aqui. Eu não mereci nem de estar aqui falando isso para os irmãos que estão nos escutar nos vossos lares aí e de outras denominações também, né? E quando Paulo diz aqui em 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas não é a morte física. Isto é a morte espiritual. Porque aquele que já aceitou a Cristo como Salvador, vem fazendo sua vontade aqui na terra, vem fazendo o que Jesus Cristo mandou, pregar o Evangelho, levar o Evangelho àqueles que ainda estão contritos e presos em prisões, cativos, né? Que estão vivendo pelo poder da carne, né? Eles estão pensando que a carne é mais forte do que Jesus, o Filho de Deus. Os desejos da carne. Infelizmente, muitos estão deixando de aceitar a Jesus, mesmo nos tempos de hoje, para servir sua própria vontade, seus próprios desejos, que é satisfazer o desejo da carne sobre todos os pecados que vêm sobre sua vida. Porque o desejo da carne atrai todo tipo de pecado. Todo ele. Desde o primeiro até o 10º mandamento, que a gente tem que cumprir.
E diz na palavra, se a gente errar em um deles, a gente não vai também nem subir aos céus. E temos que ter esse cuidado. Essa certeza que Jesus nos dá de subir aos céus, temos que fazer a vontade de Deus, e principalmente seu Filho amado, Jesus Cristo. E João 3,16. O salário do pecado é a morte. Essa morte eterna, aqueles que já aceitaram a Jesus, que estão dormindo no Senhor, esses são os primeiros, após a vinda de Jesus, que vão ressuscitar, porque primeiro todo olho verá, todo mundo, toda pessoa, todo ser virá e verá a vinda, segunda vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E na palavra diz que os primeiros a subir são os que dormem no Senhor, para que depois aqueles que ficarem aqui, não é, possam ser arrebatados num piscar de olhos, aos quais Deus vai transformá-los num corpo espiritual, não sabemos qual, mas não vai ser esse corpo, porque na palavra está escrito que do pó eu nasci, você nasceu, e ao pó retornará. Então vai ser um corpo o qual nem Jesus Cristo revelou a nós. Deus guardou por aí. Mas sabemos que nós vamos ser revestidos por um corpo diferente. E cada um aqui vai ter sua salvação individual. E aqui, nesse versículo de Romanos, no qual ele fala da morte, Jesus deu a sua vida lá naquele madeiro, naquela cruz, no Calvário, né, para o resgate do nosso pecado. Então, já foi um preço muito alto, muito pago, Deus ter dado o Filho dele para o resgate nosso, dos nossos pecados. E muitos ainda não entenderam o feito de Jesus. Ele se fez maldito naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. E é uma pena que muitos ainda não entenderam, porque eles não sabem ainda. Muitos ainda duvidam que nós, como crentes, vamos viver no céu. Aquele nós que estiver fazendo a vontade de Deus e de Jesus. Mas ele deveria saber também que existe o Hades, né, que é o fogo eterno lá no inferno, porque aquele que, infelizmente, estiver afastado de Cristo, que não estiver fazendo sua vontade, que se desviou dos caminhos de Deus e de Jesus, e os outros também, que não aceitaram a Cristo ainda como Salvador, o caminho dele, infelizmente, será o inferno, ou Hades, que lá diz que é um fogo ardente e eterno por toda a vida. E isso passa 1000 anos, e diz que tem um bicho que rói, um tipo de tapuru, na maneira de falar, uma larva, né, que vai corroer na pessoa. E quando acabar os 1000 anos, vem mais 1000. E isso nunca vai acabar. Isso é triste, saber que muitos vão para um lugar desse, irmãos. Um lugar eterno de sofrimento, não é? Como a parábola do rico e de Lázaro, que todo mundo conhece, não é? Que a gente já escutou por várias vezes em pregação.
Em João 14,6, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade. Sabemos que só Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Só Ele pode nos levar até o Pai Celestial, até o Deus, até os céus. Nenhuma outra pessoa que seja carnal ou que surja espiritual para confundir ainda muitos aqui na terra, no dia da vinda de Jesus, não vai ter esse acesso para levar qualquer um até Deus. Só Jesus Cristo de Nazaré. Ele, como eu sempre digo, ele é o elo de ligação que pode nos levar até Deus, desde que o homem entenda e não endureça mais seu coração, como fez Faraó naquele tempo, amoleça seu coração, deixa aquela mala pesada para trás, a mala que significa o que são seus pecados, seus maus feitos, e siga Jesus, né? Fazendo sua vontade aqui na terra. E nós sabemos que falando da palavra de Deus sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, principalmente o Evangelho após a vinda de Jesus, que vivemos pela graça, nós sabemos que a gente, se for ver no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai aprender um pouco mais sobre como a Bíblia Sagrada revela o evangelismo, sabendo seu início, que ocorreu na igreja primitiva, sendo de grande importância, e jamais pode ser esquecido, porque foi ali, né? Quero trazer também a parte também, a qual se refere a mim e a você, considerando que todos foram chamados para a evangelização. Então, a igreja primitiva começou ali, com aqueles 120 entre os apóstolos, e sabemos que não foi fácil. E esse livro de Atos dos Apóstolos é o que mais relata, é o que mais fala sobre evangelismo, como evangelizar. Vocês podem ler o livro de Atos, no primeiro ou outro capítulo, que vocês vão entender. Porque a gente não pode, através de uma palavra, trazer todo esse livro. Só se for vários estudos. Um capítulo hoje, outro amanhã. Mas sabemos que foi através desse livro de Atos. Atos fala mais sobre evangelização e como seguir a Deus e a Jesus. Você vê que em Atos 6, aqui, por exemplo, em Atos 6, quando falam dos diáconos, não é? A instrução dos diáconos, você pode ver que aqui fala das viúvas gregas, que elas estavam desprezadas do ministério cotidiano. Mas os 12 apóstolos, eles disseram que, aqui está dizendo que eles disseram que não era do seu consentimento deixar de sair para pregar a palavra e levar a mensagem das boas novas do Evangelho
para atender essas viúvas. Por isso que eles mandaram as pessoas que escolhessem 7 homens que fossem cheios do Espírito Santo para que cuidassem dessas viúvas. Entre ele, o Marco, Estevão, né? Filipe, o evangelista, e Estevão, justamente porque eles não poderiam deixar o compromisso de Jesus, que Jesus deixou ele com aquela incumbência de levar o evangelho e deles proclamar e se alastrar o evangelho aos 4 cantos do mundo por onde eles andassem. E sabemos que a igreja primitiva foi de grande valor nesse sentido. Vamos aprender também sobre a ordem de Jesus para as nossas vidas. Que aonde se estivermos no ônibus, que seja numa escola, trabalho, independente de onde seja, devemos cumpri-la. Cumprir a palavra, a Escritura Sagrada. Pregar o Evangelho é necessário. Independente do lugar que você esteja. Não importa. O Evangelho tem que ser pregado. Para isso, Deus nos escolheu como ovelha de seu pasto, do seu pastoreio. Ele nos escolheu à toa para que nós aceitassem Jesus e ficasse calado lá no canto. Não, cada um dá sua contribuição. Aqueles que entendem mais, dá um pouco mais. Mas aqueles que entendem menos, pode chegar muito bem assim. Eu não sei pregar a palavra, eu não sei ler, mas se ele chegar numa casa e disser assim, só Jesus Cristo salva, ele já pregou. Ele já levou uma palavra de salvação para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Como a Bíblia revela o evangelismo, a mensagem já vem da igreja primitiva. Como os apóstolos, como eu já disse aqui, anunciavam o evangelho. Filipe, um servo que chamava a atenção da palavra. Antioquia, a maior igreja missionária, que tinha missões. Você veja só, quão é importante os missionários ter a missão de levar o Evangelho de Cristo, de Deus, a palavra de Deus, por vários países, colocando suas vidas em risco. E esse chamado é para todos de evangelização. Mas nem muitos também têm condições financeiras. Muitos querem até ir, mas não têm essas condições financeiras. O ID de Jesus é esse. É nós sairmos para fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Deus nos escolheu bem antes da formação do mundo. O mundo ainda era uniforme, como eu já disse. Nos escolheu dentro do ventre da nossa mãe, né? Para que nós pudéssemos sair por aí e pregar a palavra do Evangelho. Como estamos rejeitando a ordem de evangelização? Sem perceber. Muitas pessoas estão rejeitando, né? De sair, de pregar,
Porque nós vemos, irmãos, infelizmente, eu não digo nem denominações da igreja única e verdadeira que Cristo vem buscar aqui na terra, mas são seitas que saem, não vou citar nome. Quando sai para levar uma palavra, para pregar, são 30, 40, 50 pessoas. 30, 40, 50 pessoas. Ou mais. E às vezes, nas nossas denominações, na nossa denominação, em outras, que a igreja que Jesus que vem buscar é a igreja unificada, é única. Ela vai ser a única. Não vai ter duas, só vai ser uma. E a gente vê que quando chamam as pessoas para evangelizar, vai 3, 4, 5. Quando vai 10 é uma bênção. E quando estamos mencionando esta igreja, falamos de um modelo a ser seguido. Eles, por sua vez, conseguiram de forma eficiente realizar o que receberam de Cristo. A igreja primitiva, eles, de certa forma, conseguiram com eficiência. Sabe por quê? Porque fizeram tudo aquilo que Jesus Cristo mandou. Os apóstolos, principalmente, levaram a palavra. As outras coisas que poderiam interromper a palavra, como essa história das viúvas gregas, né? Eles não deixaram elas sem ter o direito delas, sem arranjar o pão para elas, mas deixou pessoas designadas, como os 7 diáconos, mas eles seguiram em frente a levar a palavra de Deus com eficiência e realizaram o trabalho muito bem, inclusive dando suas vidas em morte trágica. Sabemos que um que não morreu com morte trágica, mas ainda foi jogado num tacho de óleo quente, foi o João de Patmos, né? Aquele que ficou preso lá e queria que a palavra de Deus se calasse, mas nem lá conseguiram calar a boca do apóstolo João. Até lá ele levou a palavra também. Logo após a ressurreição, como eu disse, Cristo, ele ainda ficou 40 dias ensinando a seus discípulos acerca das coisas dos céus. Nesse período, instruiu a igreja que seria formada. Quer dizer que antes de Jesus subir ele para os céus, ele ainda ficou aqui na terra 40 dias ensinando os apóstolos como eles deveriam fazer, como eles deveriam ser, ter a conduta de Jesus. E Jesus, aqui na terra, era o único que poderia fazer isso, porque ele era o santo dos santos, ele era imaculado, sem mácula, nas suas duas divindades, tanto a carnal como a espiritual. Morreu sem pecado. Só ele podia instruir os apóstolos. Ele ainda ficou 40 dias depois da ressurreição, ele ressurreto, 40 dias, pregando aos apóstolos como deveriam ser feito o trabalho dele e do Pai, principalmente, que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. E os apóstolos deveriam fazer perfeitamente conforme ele ordenara. E foram feitos os trabalhos de evangelismo por todo o mundo. Eles queriam que a igreja fosse logo inaugurada. Repare só, a primitiva, né? Os apóstolos.
voltaram para Jerusalém e perseveraram ali, em orações. Você vê, eles queriam logo que a igreja fosse logo inaugurada, para eles saírem pegando teu amor. O amor era tão grande deles, que eles tinham pressa para fazer a vontade de Jesus e do Pai que está nos céus. Eles perseveravam em orações e súplicas ao Senhor Jesus. A unidade que esta igreja primitiva tinha, nós poderíamos seguir esse exemplo, não é? Mas nós somos pecadores, temos nossas falhas. Mas os apóstolos também não eram? Eram mais corajosos do que nós, irmãos. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Porque os apóstolos, como o apóstolo Paulo, Pedro e os demais, deram sua vida em prol do Evangelho de Cristo, pelo amor da palavra, pelo temor que tinha Deus, que sabia que tudo aqui que estava escrito, que Jesus tinha repassado para eles levar através de mensagem as boas obras que Jesus deixou aqui na terra, através do Pai, que servisse de exemplo hoje para nós, e serve de exemplo. Muitos estão fazendo a vontade de Deus, mas ainda somos falhos, somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado aqui na terra, ele é um mentiroso. Mas temos que nos aperfeiçoar também, melhorarmos onde estamos falhando. Eu sei que às vezes eu falo de minha pessoa, estou falando de mim. Porque falar é bom demais. Agora, levar isso em atos, não atos aqui, dos apóstolos, em atos seus, não é? Para que você mude e transforme sua vida. Só assim você vai ter o exemplo a seguir, como esses que pregaram na igreja primitiva. E a obra de Cristo está confiada a nós, a mim e a vocês também. E todos aqueles discípulos, eles também foram revestidos, continuar nela. A obra do Senhor, irmão, ela está hoje, os discípulos já não existem porque morreram, deram suas vidas em prol do Evangelho. E hoje, por conta da igreja primitiva, por conta deles, tem milhões ou bilhões de pessoas no mundo. Quantos milhões ou bilhões de evangélicos tem já no mundo? Mas Deus não quer que nenhuma pessoa, nenhuma criatura que Ele fez se perca. Ele quer que todos se salvem. Mas, infelizmente, não vai ser assim. Porque na sua palavra está escrito que Ele vai separar o trigo do joio. E também diz assim, que nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso significa que a gente tem que a fundação da igreja foi como o poder e evangelização. A gente só pode levar a igreja à frente da nossa denominação se a gente evangelizar. Se não evangelizar, não sair, não levar a palavra na igreja, nas casas, como que a gente vai ganhar uma coisa de Jesus? Como que vai aumentar a igreja unificada, a única igreja que Jesus Cristo veio buscar na face da terra? Jesus precisa de nós, irmão. Deus precisa de nós, em qualquer lugar que você esteja, para levar a sua palavra. E eu me lembro muito bem, em várias pregações, do pastor Salatiel, tanto pregações
como também estudos bíblicos, eu tive a oportunidade também. Ele dizia que há uns 60 anos atrás, acho que ele tem uns 83 anos, 82, ou 83, se não me engano, que ele é mesmo da idade da irmã Brás, ele dizia que ia para Ribeiro do Mel, Ribeiro do Fundo e Letras, com um grupo de algumas pessoas, com as bicicletas velhas, alguns às vezes com farol, não sei se com uma vela dentro, acesa, ou às vezes até aquele farol de pilha que as bicicletas vinham antigamente. No escuro, eu ainda peguei esse tempo, irmãos, porque eu tenho 62 anos, e eu morei numa casa, na Pirauíra, ali na Pirauíra, onde não tinha luz. E a luz, à noite, eram 2 candeeiros a gás. Candeeiro a gás, querosene. E a gente sabe que hoje os tempos estão modernos. Olha só. A gente tem luz, tem as hidrelétricas para gerar eletricidade, não só para os nossos lares, os aparelhos domésticos. Hoje, é para naquele tempo o pastor saía de bicicleta, pai e letras, como eu disse, Ribeiro do Mel, Rua das Flores, Ribeiro Fundo, junto com o irmão, até irmãs também, não sei quantos. Hoje você tem um carro e não quer ir para a igreja, não quer ir para um culto. Hoje não pode ir, né? Porque está nessa pandemia. Mas às vezes você tem um carro dentro da sua garagem, um certo conforto, tem o seu trabalho que Deus lhe deu, que é abençoado por Deus, e você tem eu não digo mordomia, mas tem uma certa regalia de pegar o carro e até o templo, levar a palavra na casa do irmão, levar a palavra, orar por algum enfermo que precise, visitar um enfermo, não só da nossa denominação, mas quem precise, né? Imagine você hoje, se nós tivéssemos, como o pastor Senatriel, uma bicicleta velha, que antigamente chamava de cancão. Nem bicicleta nova, era bicicleta chamada de cancão. Mas não cancão, o passarinho que existe, viu? É cancão, uma bicicleta velha. Quem iria hoje pregar o evangelho no escuro, lá em Letras, que eu conheço Letras? É longe. É longe. Ribeiro do Fundo também é longe, viu, para ir, viu? Quem iria? No escuro, com a lamparina, ou com a bicicleta, com 1 ou 2 pilhas clareando. E aí, às vezes, a pilha acabava, né? E vinha no escuro mesmo, só com o claro da lua que está nos céus. O claro da lua que Deus deu para nós. E se via como guia para que o pastor Salatiel e aquelas pessoas voltassem para casa, para os seus lares. Mas até aqui, Deus guardou não só o pastor Salatiel, como guardou também muitos irmãos, embora tenha alguns até que já dormem no Senhor. Mas ainda tem pessoas ainda que podem contar essa história, como a irmã Brás e outros. Mas então a gente sabe que isso é difícil, pregar o evangelho. Mas hoje, mesmo com esse tempo de pandemia que nós vivemos, ninguém fecha os seus lares, não é? Aqui no Brasil, nós temos ainda um acesso. Ninguém proíbe a nós de pregar a palavra.
Eu sei que está difícil. Temos que ainda usar máscaras. Ainda hoje, abriu o comércio aqui na nossa cidade, em vários setores. Temos que ter uma certa segurança. Também não questionar, mas respeitar os direitos do cidadão sobre o espaço de cada um, que tem que deixar para que seja atendido nas lojas, usar sempre álcool gel ou álcool 70, mas nós não somos impedidos. Se você não puder falar muito, meio da palavra, pega aí 100. Você pode pegar um pacotinho desse de 100 ilustrações dessa, que custa R$1. R$1 é muito dinheiro, né? Custa R$1. Se você não pode levar a palavra, isso aqui é a palavra de Deus e de Jesus. Bote dentro de um saquinho, se você tiver uma loja que está vendendo alguma mercadoria, ou até, se não estiver vendendo, dê a pessoa. Nós não podemos falar muito, porque estamos... Veja aqui muitas pessoas estão medrosas e temerosas por conta disso. Mas bote dentro do saquinho, ou dê a pessoa. Essa aqui é a palavra de Deus. Lê em casa, quando tiver um tempinho, medite. Que dificilmente as pessoas vão renegar a palavra de Deus. Não rejeitar quando a pessoa entregar um panfleto desse, que é muito importante. Você que não tem tempo de escutar a palavra de Deus, não tem tempo, você precisa, principalmente quem ainda não aceitou a Cristo como Salvador, você pode ler um panfleto desse em casa. Eu me lembro, do cantor e irmão Lázaro, que ele vivia na bagaceira, como ele disse. Eu ouvi o depoimento dele, né? O testemunho dele, ele dizendo que foi uma pessoa que entregou um panfleto desse aí, uma ilustração, e ele lendo no avião, aquele versículo tocou no coração dele, para que ele viesse a aceitar Cristo como Salvador. E o aceitou. E serve a Jesus até hoje e a Deus. Irmãos, sabemos que evangelizar não é fácil, mas é preciso evangelizar. É preciso levar a palavra de Deus. É preciso levar as boas novas que está escrito nas Escrituras Sagradas. Que o nosso Deus nos abençoe. E agora eu vou louvar um hino para encerrar. Vamos louvar o hino de número 328. Sossegai é o nome do hino. Se os irmãos souberem aí, podem me acompanhar. Amém? E nos diz assim: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai,
seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Que o nosso Deus nos abençoe, e essa foi a palavra que o irmãozito trouxe hoje para vocês, que sirvam para a meditação não só da minha, mas das almas de todos os irmãos que estão nos escutar e que vão nos escutar. Amém.